pelo privilégio que nós temos de poder te servir, de sermos chamados teus filhos, teu amigo, Jesus. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Podem sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Como um farol que brilha, como ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Que esse seja o nosso desejo, de sermos usados pelo Senhor dessa maneira. Amém? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Começamos a semana do Natal. Começamos a semana que precede a semana do Ano Novo. Glória a Deus. Sabe, eu gosto desse clima de final de ano. As luzes, o clima de festa, de alegria. Muito bem. Pronto. Bênção. Maravilha. Irmãos, então eu estava dizendo que gosto desse tempo. Boa noite, você que está em casa, eu não falei com você. Compartilha o vídeo, a live, para que outras pessoas recebam da parte do Senhor. E é uma oportunidade muito grande de nós falarmos sobre o verdadeiro sentido do Natal. Começamos pela manhã fazendo uma exposição do porquê nós comemoramos o Natal. E agora eu gostaria de começar a primeira parte de uma mensagem que eu pretendo começar hoje e concluir domingo que vem na cantata infantil, sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Jesus, ele se encarnou, ele veio, ele saiu da eternidade, ele entrou nesse tempo com um objetivo extraordinário, e eu queria falar sobre a bênção de ser liberto em Cristo Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6, e prepare o seu coração para receber o que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. O tema da nossa reflexão é vivendo verdadeiramente livres. Êxodo 6, do versículo 2 ao versículo 9. Êxodo 6, do versículo 2 ao versículo 9. Mesmo assentados, mas com a mente e o coração voltado para a palavra, acompanhe comigo essa leitura. Êxodo 6, do 2 ao 9, diz assim: Falou mais Deus a Moisés, e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel,
os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo da carga do Egito, e vos livrei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Leia comigo o versículo 9, vamos lá? Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Feche os seus olhos, ore pela minha vida e ore pela sua vida, para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó Santo Espírito de Deus, Senhor eterno e glorioso, nessa noite nós estamos diante da Tua face bendita, nesse culto de adoração e de louvor ao Senhor, reunidos como igreja neste lugar e em vários lugares do Brasil, de Itabuna, da Bahia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos confronta, que nos chama à compreensão correta, e que a bênção, que a unção, que a graça do Teu Espírito faça-nos entender essa palavra e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O nascimento ou a vinda de Cristo teve um objetivo singular, que foi de nos libertar, de transformar a nossa vida. Jesus, no seu sermão inaugural, numa sinagoga, expondo, ele leu Isaías, expôs Isaías, e dentre outras coisas ele diz que veio colocar em liberdade aqueles que estavam presos. Então a mensagem do Evangelho também, irmãos, é uma mensagem de libertação. Nós, sem Cristo, somos escravos do pecado. Nós, sem Cristo, estamos algemados na maldade e estamos presos pelas garras do diabo. E a palavra do Senhor diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Além de nós celebrarmos o nascimento de Jesus, que nos faz remeter a essa graça bendita, porque se Ele não tivesse vindo, nós ainda estávamos na escravidão do pecado e do diabo até hoje. Nós também celebramos a sua morte, e na sua morte nós lembramos da Páscoa. A Páscoa para os judeus simboliza a saída de Israel do Egito para a terra de Canaã. A Páscoa para nós simboliza a saída do Egito espiritual, a saída de uma morte espiritual para uma vida com Deus e uma eternidade com o Senhor. Israel agora, no contexto que nós lemos, está sendo liberto do Egito. O Senhor Jesus então envia Moisés para poder libertar o povo. Aparece numa sarça ardente e diz: Moisés, vai lá e liberta meu povo. Eu ouvi o seu clamor,
eu ouvi o seu gemido, eu vi o seu sofrimento, e você vai lá com mão poderosa, braço estendido, vai ser usado por mim para libertar esse povo. Então lá foi o nosso irmão Moisés, anunciou ao povo, mas lendo esse texto, no versículo 9, algo me chamou a atenção e marcou meu coração, eu queria que você entendesse. O versículo 9 diz assim: desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Por que que eles não atenderam a Moisés? E o versículo diz: por causa da ânsia de espírito, na nova versão diz, por causa da angústia em que eles viviam, e por causa da dura escravidão. E isso me chamou a atenção, porque a escravidão, a angústia da escravidão, fechou os olhos do povo para ouvir a voz de Deus, para ver as manifestações de Deus, e fechou os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. O Senhor diz a Moisés: Moisés, fala com eles. Moisés, ungido, usado com a palavra de Deus, vai falar ao povo. Mas diz o texto que o povo não atende a Moisés, por causa da sua escravidão. Eles não ouvem. A escravidão bloqueou a visão e os ouvidos daquele povo para a liberdade que Deus tinha para eles, e os impediu de enxergar uma bênção extraordinária, porque o Senhor falou: vocês vão sair da terra da escravidão e vão para a terra prometida. Isso é uma bênção extraordinária. Vocês vão sair da opressão do inimigo e vocês vão ser libertos, abençoados, e vão para uma terra que mana leite e mel. Só que o povo não atendeu a voz de Moisés, e a explicação é: eles estavam bloqueados por causa da escravidão. E aí eu pensei, e o Espírito Santo falou muito forte comigo, sobre quantas pessoas não estão experimentando a bênção de Deus, de uma vida liberta, de uma vida saudável espiritualmente falando, de uma vida de alegria no Espírito Santo, de uma vida verdadeiramente livre, porque ainda estão angustiados ou presos com a escravidão que viviam no passado. Quantas pessoas ainda, e eu estou falando de pessoas, obviamente, que não congregam em uma igreja, estou falando de pessoas que congregam em igreja, que ainda não experimentaram na plenitude a liberdade que Deus os libertou, que ainda não caíram as escamas dos seus olhos para enxergar a grande bênção que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. E esse bloqueio impede-nos de romper em muitas coisas, e há um perigo terrível de nós começarmos a humanizar algumas coisas que são espirituais, de nós jogarmos na conta da humanidade, das doenças, dos traumas, não é? Das compulsões, situações espirituais. Eu estou deprimido, eu preciso de um psicólogo, eu preciso... Claro que nós precisamos desses profissionais, mas tome cuidado, porque de repente você está vivendo uma carga espiritual que você não consegue discernir, que Deus trouxe libertação para você, que Jesus veio, que existe Natal, porque Jesus veio para nos libertar desse peso que nós carregamos. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse o Senhor Jesus, e me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão presos. E foi para essa liberdade, meus irmãos, que Jesus nos libertou, e o desejo do Espírito Santo é que nós experimentemos toda a liberdade, todas as bênçãos que Deus tem para nós. Nessa noite, então, eu gostaria de falar com vocês, dar algumas diretrizes espirituais,
para que você viva verdadeiramente livre. Porque você vai observar nesse texto que nós lemos, quantas bênçãos o povo estava perdendo por ainda ter o espírito de escravidão. Foram tantos anos na escravidão, foram tantos anos presos, que eles não sabiam viver de outra maneira a não ser como escravos. Tem gente que viveu tanto tempo numa miséria espiritual, que não sabe viver de outra maneira a não ser naquela miséria espiritual. E o diabo tem usado isso para escravizar essa pessoa, porque o diabo tem acusado na mente da pessoa, o diabo tem dito que ela não pode viver aquilo que Deus tem para ela. O diabo tem usado essa mentalidade de escravidão, porque um dia nós fomos escravos do diabo, e ele tem usado isso para que a gente não rompa em fé, para que a gente não experimente coisas maiores, e de repente o Espírito Santo, nesses 2 últimos domingos do ano de 2020, está querendo trazer uma libertação, porque Ele quer que você viva algo novo, porque Ele quer que você viva algo extraordinário, porque Ele quer que você viva algo que vai muito, mas muito mais além do que aquilo que você tem vivido. Eu posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, vivemos verdadeiramente livres quando reconhecemos o Deus Todo-Poderoso. Vivemos verdadeiramente livres quando nós reconhecemos o Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 2 e o versículo 3. Falou mais Deus a Moisés e lhes disse: eu sou o Senhor. Versículo 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui reconhecido. A escravidão do povo de Israel os impediu de ver o poder do Deus que eles serviam. A escravidão do povo os impediu de ver a magnitude do Deus que eles serviam. O Senhor aparece a Moisés e diz a Moisés: eu sou o Senhor. Moisés pergunta: mas se me perguntarem quem me enviou? E o Senhor diz: Moisés, diga, eu sou te enviou. E eu sou o Senhor. É algo extraordinário, meu irmão. Diante de uma sarça pegando fogo, da sarça ardente, o Senhor diz para Moisés: avisa lá no Egito, avisa para Faraó, que o Senhor é que te enviou. Não foi qualquer um, não foi qualquer Deus, não foi mais um Deus. Porque é importante você lembrar que no Egito havia vários deuses. Então, talvez quando Moisés chegasse no Egito e falasse assim: olha, Deus mandou vir aqui libertar o povo, na cabeça de Faraó, ele dizia assim: mais um Deus, nós temos dezenas de deuses no Egito. Mas quando Moisés chega e fala assim: o Senhor me enviou, o Moisés está falando assim: meu querido, não é mais um Deus do Egito, não é mais uma imagem de escultura, não mais é uma ideia de Deus que você tem na sua mente. Quem me enviou foi o Senhor dos senhores, foi Iavé, foi o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. El Shaddai é a palavra, Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. Eu sou aquele que concentra todo o poder. Presta atenção, o nosso Deus é o Deus que concentra nele todo o poder. Se todo o poder está concentrado em Deus, não sobra poder para mais ninguém. Para mais ninguém. Eu sou autossuficiente, diz o Senhor. Ninguém pode resistir ao meu poder. Agora percebam, o que a escravidão estava impedindo esse povo de enxergar, de ver o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, não é um Deus qualquer, não é um Deus da filosofia grega, não é um Deus dos panteões gregos, não é mais um Deus do Egito, não é mais um Deus qualquer.
não é mais uma imagem de escultura, não é mais uma ideia a respeito de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você precisamos saber quem é esse Deus. Tem gente que pergunta assim: pastor, por que precisou 10 pragas no Egito? Por que precisou, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, e tem gente que fala assim: eu não entendo, pastor, por que Deus permite que o coração do homem seja endurecido? Será que Deus queria castigar o Egito? Será que Deus queria se aparecer? Não, meu irmão, Deus endurece o coração de Faraó, para não libertar o povo, exatamente para mostrar quem Ele é, e o que Ele pode fazer. Tanto é que nas primeiras pragas, os magos do Egito repetem. Você já leu? As primeiras pragas, os magos do Egito repetem, fazem a mesma coisa. Né? O bordão de Moisés transforma na serpente, e aí aí eles também transformam lá na serpente, só que a serpente de Moisés engole a serpente dos egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no início parecia a mesma coisa, mas Deus vai começar a mostrar o seu poder, Deus vai começar a sua glória, e Deus vai começar a subjugar os deuses do Egito, e vai mostrar quem é o verdadeiro Deus. Mas diz o texto no versículo 9, porque por causa da ânsia de espírito, da angústia, e por causa da dura escravidão, eles não conseguiam enxergar essas coisas. Assim muita gente nos nossos dias tem vivido. A gente parece que ainda não discerniu, e ainda não conseguiu captar que Deus é esse. João, no versículo 14 de 1 João, versículo que eu gosto demais, João fala a respeito de Jesus: e vimos a sua glória. Deus, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Ei, meu irmão, é esse Deus que você serve. Meus irmãos, não é mais uma religião, não é mais uma igreja, não é mais uma filosofia. Meus irmãos, vocês servem o Todo-Poderoso, vocês servem o El Shaddai. O Deus de Israel é o nosso Deus, o Deus de Abraão é o nosso Deus, o Deus da Bíblia é o nosso Deus. É esse Deus que nós cremos, e nós não podemos deixar que nenhuma escravidão e nem a ânsia de espírito nos impeça de enxergar quem é Deus. Tem muita gente que, por causa da ânsia de espírito que foi provocada pela pandemia, perdeu a perspectiva do Deus que servia, perdeu a perspectiva de quem é Deus, e hoje está vivendo uma fé raquítica, uma fé morna, uma fé mais ou menos, porque perdeu a perspectiva de Deus. Meu Deus, o Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso, é o cheio da glória. Irmãos, nós não temos nada a temer. Agindo Deus, quem impedirá? Deus, esse Deus poderoso, o Deus dessa igreja, é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado num trono, reinando soberano. Sabe quem vai tremer diante dele? Diz o salmista: tremam diante dele toda a terra. Deus agindo, quem impedirá? Nosso Deus é o Deus poderoso. Você entendeu isso? Se você não perceber isso, você vai viver uma vida tão mais ou menos. Se você não assumir isso, se você não internalizar isso, você vai entrar nesse culto nessa noite e vai sair por aquelas portas assim, de cabeça baixa. Você vai enfrentar as lutas da vida de cabeça baixa, mas se você souber quem é o seu Deus, meu irmão, aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. Fala: Deus, aumenta a minha fé, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua presença, eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Segundo lugar, vivemos verdadeiramente livre quando reconhecemos a aliança que Deus fez conosco. Olha o versículo 4. Também estabeleci o quê? A minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã.
a terra em que habitam como peregrino. Vocês habitam só como habitavam Israel, Abraão, Isaac, Jacó, habitavam como peregrino, mas Deus está falando assim: eu vou estabelecer vocês nessa terra, porque eu tenho uma aliança com vocês. A escravidão do povo de Israel os fez esquecer da aliança que Deus tinha feito com eles. A redenção de Israel baseava-se sobre a aliança feita aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus de aliança. E preste atenção, a aliança de Deus é inquebrável. Inquebrável. Estabelecer a aliança é a mesma coisa que cumprir a aliança e que viver as promessas. Significa que a aliança de sangue que Deus fez com Abraão, Ele vai cumprir até o fim. Amém. Homens quebram aliança, Deus não quebra aliança. Homens fazem concessões à aliança, Deus permanece aliançado com você. Você permanece debaixo de uma aliança de Deus. Você pode até correr, mas você está envolvido com a aliança de Deus, e dessa aliança você não pode sair. Êxodo 34:10 diz assim: faço com vocês uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo. Irmãos, essa aliança consistia na realidade de Deus dizer assim: eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa aliança em Abraão vai chegar até nós através de Cristo Jesus. E o autor aos Hebreus no 9:15 vai dizer: por essa razão, Cristo Jesus, um mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Irmãos, nós estamos cobertos com a aliança de Deus do início até o fim da nossa vida. Nós estamos cobertos da aliança de Deus do início ao fim da nossa vida e até a eternidade. Porque a aliança de Deus com Abraão consistia em proteção, em livramento, em cuidado, em fazê-los luz para as nações, em colocá-los na terra de Canaã. E eles ainda não sabiam, mas Deus os colocaria numa terra ainda maior, melhor do que Canaã, na eternidade com Ele, na Nova Jerusalém. Eles não viram isso, nós vemos, porque nós recebemos toda a Escritura. Então a aliança de Deus consiste em nós entendermos que Deus nos protege, que Deus cuida de nós e que Ele está nos conduzindo para a eternidade. Quando nós participamos da ceia, e é por isso que o cristão precisa almejar tomar ceia, porque ele toma ceia e participa do cálice da nova, no sangue de Jesus. O espírito de escravidão nos impede de ver que Deus jamais se esquece de nós. Tem muita gente, quantas vezes eu já ouvi essa frase? Deus esqueceu de mim. Quantas vezes esse sentimento já gritou na alma de tantas pessoas? Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim, Deus me abandonou, olha a situação que eu estou. Meu irmão, a circunstância da sua vida não quer dizer que Deus tenha te abandonado. Deus continua sendo seu Deus. Deus, porque a aliança de Deus é inquebrável. A aliança de Deus é inquebrável. Deus não se esquece do seu povo. Deus jamais se esquece da sua aliança. Israel lá no Egito, debaixo de dura escravidão e de angústia de espírito, se esqueceu do Deus que tinha estabelecido uma aliança eterna com eles. Hoje em dia muitas pessoas estão tão presas, estão tão amarradas nas suas angústias e no espírito de escravidão, que as impede de enxergar que Deus estabeleceu uma aliança. Sabe, meus irmãos, entender a aliança é saber que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Estar debaixo de uma aliança é entender que seu marido pode correr para tudo quanto é qualquer lugar que ele for, mas Jesus estabeleceu uma aliança. Estar debaixo de uma aliança é saber que seu filho pode correr para um lado e para o outro, mas ele está atrelado a uma aliança.
Deus não vai quebrar a sua aliança. Deus não quebra a aliança. Deus não quebra a aliança. Sabe, aquela pessoa que você tem orado, não se preocupe, da sua família, não se preocupe. Um dia, você é o homem ou mulher de paz da sua casa, em que o Espírito Santo entrou lá, e ele estabeleceu uma aliança, e essa aliança de Deus com você, é ampliada para a sua família, e a bênção do Senhor vai chegar, porque quando Deus chamou Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção para nós e para nossos filhos, para nós e a nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa família, a nossa casa está diante de uma aliança, está debaixo de uma aliança inquebrável. Quando a gente enxerga isso, a gente vive diferente, sim ou não? Terceiro e último lugar por hoje. Vivemos verdadeiramente livres quando reconhecemos o cuidado de Deus. Olha o versículo 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Ouvi o seu gemido. Ouvi o seu gemido. A escravidão do povo de Israel os impediu de esquecer que o Deus de aliança ao qual eles serviam era um Deus que cuidava deles de maneira especial. Ouvi o seu gemido. Meu Deus. Meu Deus, aquela mãe que chorava por causa do seu filho, o Senhor ouviu o seu gemido. Aquele homem que naquele poço de lama, fazendo tijolos para o Egito, suando e chorando, o Senhor olha para ele e o texto diz: e vi e ouvi o seu gemido. Aquele pai que talvez estivesse vendo o seu filho sendo açoitado por um carrasco egípcio, carregando tijolos para os egípcios, gemendo e chorando com as chagas em suas costas. O texto diz: e ouvi o seu gemido. No Salmo 107, versículo 28 diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. O salmista no Salmo 116 vai dizer: laços de mortes me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. E eu clamei ao Senhor: Senhor, livra minha alma. E no versículo 1 ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, vi o seu gemido. Deus conhece, meus irmãos, cada uma das nossas angústias. Deus sabe de cada um dos nossos gemidos. Deus colhe cada uma das nossas lágrimas. Deus vê cada um dos nossos suspiros diante das injustiças que muitas vezes somos alvos. Deus ouve aquela oração que diz: Senhor, não aguento mais. Deus ouve aquele clamor que diz: Senhor, por que minha família está assim? Deus ouve aquele clamor que diz: Senhor, por que eu não consigo uma porta aberta? Deus vê o sofrimento do pai de família que ora e fala: Senhor, eu preciso levar sustento para minha casa. Deus vê o grito da alma daquele que é assaltado,
e um bem que suou tanto para adquirir, sendo levado de uma maneira tão afoita, e às vezes pergunta: Senhor, por que o Senhor permite? Deus vê o nosso, Deus ouve o nosso gemido, porque Ele é um Deus de aliança. Deus colhe as nossas lágrimas, porque Ele é um Deus de aliança. E a escravidão muitas vezes nos impede de enxergar o cuidado e o amor, o carinho de Deus. Meus irmãos, nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Você está amparado, meu irmão. Mas pastor, e as adversidades? Ele nunca disse que nós não teríamos adversidades. Ele nunca disse que nós não teríamos aflições. Pelo contrário, Ele diz, olha, no Salmo 123, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande, está falando assim, existe uma possibilidade de eu andar pelo vale da sombra da morte. Em João 16, ele vai dizer, olha, no mundo vocês terão. Ele disse que nós teríamos. Ele nunca disse que nós não teríamos angústias, problemas emocionais, tantas agrúrias, dificuldades, traumas que nós sofremos, açoites emocionais desde criança que tantas pessoas sofrem e que crescem com essas marcas tão terríveis de tortura em suas almas. O Senhor Jesus conhece a sua angústia. O Senhor Jesus sabe da humilhação que te humilharam no trabalho. Deus sabe quantas vezes você foi deixado de lado, você foi injustiçado. Deus sabe, meu irmão. E às vezes a gente se esquece disso, porque nós estamos tão presos, tão escravos, tão cercados com essa nuvem negra de angústia e de tristeza, e nos esquecemos que o Altíssimo nos cerca com teu amor e com teu cuidado. Não se esqueça disso jamais. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Você é amado do Senhor. No Natal veio para te lembrar que Ele te cercou com seu amor. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Viva como um filho, livre, e não como um pródigo, comendo as alfarrobas que sobram. Vista-se das vestes do rei, sente na mesa do banquete, experimente tudo aquilo que Deus tem para você, meu filho, tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Eu não sei se as irmãs sabem cantar ou tocar, mas tem uma canção que diz assim, eu quero viver algo novo. Sabe, irmãos, a gente precisa viver algo novo todos os dias. Você precisa crer no Deus Todo-Poderoso. Amém? Você e eu precisamos crer no Deus Todo-Poderoso. Você não entre naquela empresa de cabeça baixa nunca mais. Você não ande pela sua rua de cabeça baixa nunca mais. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. Você não pode aceitar ser preso pelas opressões ou pelos ditos de Satanás. Anda da sua cabeça erguida e pisando na cabeça de Satanás, porque o nosso Deus é poderoso. Nele concentra todo o poder. Se concentra tudo nele. Não sobra nada para ninguém. Meu Deus, você precisa constantemente se lembrar da aliança que Deus fez com você. Lembre-se que Deus estabeleceu uma aliança de sangue, e essa aliança não pode ser quebrada por ninguém.
Não importa o que te disseram no passado, não importa o que te disseram no presente, não importa o que vão te dizer no futuro, o que Deus estabeleceu já está estabelecido. Você precisa entender que Deus está cuidando de você. Ore aí e fala: Senhor, eu não quero viver como escravo, eu não quero andar como escravo, eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu quero andar livre, eu quero o nome de Jesus transbordar a vida de Deus e a vida que Deus tem para mim. Meu irmão, eu quero em nome de Jesus, você que está em casa, você que está aqui nessa noite, você não pode sair desse lugar com algemas em seus braços. Você não pode sair desse lugar com correntes no seu pescoço. Você não pode sair desse culto nessa noite do mesmo jeito. Então eu queria que você orasse. Primeiro você vai orar, primeiro você vai falar com Deus, e depois eu vou orar por você. Adore ao Senhor e vai orando aí com Ele. Quebrante-se na presença dEle. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, Espírito Santo, libera sobre o teu filho e tua filha. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. É você e Deus, vai orando, irmão. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Em nome de Jesus. Algo novo. Em nome de Jesus. Eu estou dando ordem agora para todo espírito de escravidão. Em nome de Jesus, eu estou dizendo e juntando a minha fé com a fé do meu irmão, da minha irmã, e estou dando ordem a todo espírito de escravidão. Pega tudo que é seu, pega todas as suas tralhas e bate em retirada, em nome de Jesus. Oh, oh. Vai fazendo, Jesus. Vai fazendo, Jesus. Ei. Algemas sendo quebradas, correntes sendo quebradas. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Ele veio para libertar os cativos. Tudo aquilo que aprisiona, eu estou dando ordens
tudo aquilo que aprisiona a mente, tudo aquilo que limita as emoções, tudo aquilo que limita a vida espiritual. Eu estou dando ordem, vai embora agora, em nome de Jesus. Vai embora agora, em nome de Jesus. Quebra, 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 quebra todo jugo.